Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão mais uma vez pela parceria de vocês. A gente vai começar hoje uma jornada de 1 ano, tá? A gente vai começar uma jornada de 1 ano, que inicia hoje, de 15 em 15 dias, com algumas variações em alguns dias, por alguns motivos especiais, e alguns imprevistos que podem acontecer. Bem-vindo, Ivy. Alguns imprevistos que sempre podem acontecer, mas, no geral, lá no grupo do Facebook, vocês têm a tabela que eu pretendo seguir. Qualquer alteração naquela tabela vai ser informado, de preferência com antecedência, a não ser que aconteça algum caso totalmente inusitado, mas eu vou seguir aquela orientação o mais próximo dela possível, tá? Durante 1 ano. Nesse 1 ano, o que a gente vai fazer? Eu vou dar primeiro uma geral para vocês da questão da cripto, para vocês entenderem um pouco melhor do que é que a gente está falando, e também para vocês entenderem um pouco melhor aonde a gente está colocando. Eu gosto muito dessa expressão, talvez nem todo mundo conheça, mas eu gosto muito dela, para que a gente não saia colocando a pata na poça, tá? Então, a ideia é dar para vocês uma visão geral, e depois, né, provavelmente no começo do ano que vem, então a gente vai fazer os indicativos aí de sugestões, tá? Aí a gente já vai trabalhar o indicativo de sugestões. No indicativo de sugestões, eu passo as sugestões, vocês têm a responsabilidade de avaliar o projeto, né? Segundo aquilo que a gente vai aprender nesse primeiro momento, avalie o projeto e vê se essa é uma opção, algo que realmente você gostaria de aproveitar. Basicamente, a gente vai fazer assim, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai dar uma passada geral e vai tirar dúvidas sobre a questão de plataforma, a questão de o que é mais seguro, o que é menos seguro, enfim. E depois, então, a gente entra, de fato, na questão dos trades, tá? O trade a gente vai demorar um pouquinho mais para fazer, até porque ele é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais arriscado, ok? Então, bora lá começar. Eu acredito que deu tempo de todo mundo que queria chegar, ainda está faltando 5 pessoas, nós estamos hoje com 17 alunos. Agradeço a parceria de vocês e vamos começar. Deixa eu começar apresentando aqui a minha página inicial. Vamos lá. Do começo, a gente começa a mentoria de cripto. Bom, eu já dei bem-vindo para vocês, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar com essa frase que ela é muito interessante e vocês ouvem a gente falar bastante disso nas apresentações, mas ela, de fato, é necessária. O dinheiro que está no banco não é nosso, tá? A gente comprovou isso aqui no Brasil em 1990, quando o Collor bloqueou o dinheiro de todo mundo, e as pessoas ao redor do mundo achavam que estavam seguras, porque, afinal, elas não têm o governo brasileiro, principalmente nos Estados Unidos. Eles não estão baseados em cima de um governo, do dinheiro do Banco Central. Eles estão baseados, a economia americana é baseada em cima da venda de imóveis. E aí acontece, em 2008, o subprime. O que foi o subprime? As pessoas compravam uma casa financiada, vendiam esse financiamento para outras pessoas e as cotas desses financiamentos, que tinha gente pagando, eram vendidas dentro do mercado financeiro. E assim, as ações foram sendo colocadas, embaladas de uma forma que as ações dos inadimplentes ficaram todas dentro de uma ação só, dentro de um ativo só. E quando se descobriu que lá naquela ação só tinha inadimplente, ou seja, pessoas que não estavam pagando financiamento, a bolha estourou. E a hora que a bolha estourou, pessoas viram sua fortuna derreter do dia para a noite. E isso mostrou que tanto no Brasil, que toda a economia é baseada no governo, no Banco Central, quanto nos Estados Unidos, que é baseado em cima de negócios imobiliários, o dinheiro que estava lá não tinha segurança, não tinha aquela segurança, aquela estabilidade que as pessoas pensavam. E assim, pessoas grandes donos de grandes fortunas começaram a buscar opções
para poder, então, lacrar, guardar o seu dinheiro, selar o seu dinheiro contra esses impactos que estão totalmente fora do controle da gente, né? A gente vai lá, ganha o dinheiro, coloca num lugar que acha seguro e, de repente, aquela instituição simplesmente faz alguma coisa e leva o nosso dinheiro. Então, para tentar evitar isso, os donos de grandes fortunas começaram a pesquisar coisas interessantes para poder fazer essa transação. Nesse momento exato, em 2008, nasce o Bitcoin. O Bitcoin nasceu no começo do ano de 2008, o Satoshi Nakamoto inaugura, né, coloca o primeiro Bitcoin para ser vendido ali no começo de 2008, e calha de, no meio de 2008, a gente ter o subprime americano. E aí você vai perceber que as criptomoedas começaram a ser criadas através da blockchain. E o que é a blockchain? A blockchain, na realidade, é um grande livro-razão. É um livro contábil, onde se faz registros de transação de moedas virtuais. Eu preciso pedir para vocês deixarem os microfones desligados, tá bom? Por favor, quem está com o microfone ligado, eu gostaria que você desligasse, para a gente poder não ter interferência. Obrigada. Bom, como eu falei, a blockchain é um livro-razão público, ou seja, é aberto para todo mundo, onde todas as transações de criptomoedas são registradas. A mais popular é o Bitcoin, porque é o primeiro. E dessa forma, os registros são confiáveis e imutáveis. Uma das grandes seguranças da blockchain é o fato de que ela é descentralizada e ela está em todo mundo. Então, todo computador interligado à rede blockchain, ele cria um elo de segurança dentro da on-chain. Mais para frente, a gente vai falar sobre on-chain, hash rate, mais para frente. Mas, nesse momento, é interessante você saber que cada pessoa, cada computador ligado à rede blockchain garante a segurança do todo, da blockchain como um todo. Quanto mais computadores ligados à blockchain, mais segurança a rede como um todo ela vai ter. E isso torna muito confiável e os registros imutáveis, porque para ter uma mudança no registro, para ter uma fraude no registro, teria que a fraude acontecer em todos os computadores que estão usando aquela linha de programação no mesmo instante no mundo inteiro. E simplesmente isso não é possível porque nós temos delay. Quando você está fazendo uma transação aqui e a transação está acontecendo, por exemplo, na Europa, na Rússia e no Japão, existe delay, existe um tempo que essa informação demora para percorrer isso. Por menor que seja, esse tempo faria com que a tentativa de fazer a fraude derrubasse aqueles módulos da rede e o sistema caísse para aquele módulo, permitindo que o restante das pessoas conectadas à rede continuem trabalhando de forma segura, enquanto aquele módulo, aquela unidade, aquela célula seja consertada. Então, a rede é muito segura. E a blockchain, ela registra informações não só como moedas, tá? Registra as moedas, registra quem enviou, registra quem recebeu, ela registra também documentos. Por exemplo, você pode ter o seu RG, a sua certidão de nascimento, ou mesmo o seu título imobiliário registrado dentro da blockchain. O que garante isso? Garante que ninguém no mundo vai conseguir te roubar aquele bem, porque não dá para fazer cópia. A blockchain é um registro único que não permite cópia. Se eu pego meu WhatsApp e mando uma imagem para você, eu fiquei com a minha cópia e você recebeu outra. Dentro da blockchain, o que eu mando é a original. E por isso garante que não exista a duplicidade nas informações, evitando as fraudes. Basicamente, a blockchain ela se firma em cima da transparência e da confiabilidade, e por isso ela começou a ganhar tanta proeminência. Voltando à questão do subprime, dos problemas que a gente teve, em 2010, né, um americano publicou no fórum de discussão, na comunidade do Bitcoin, que ele queria comprar 2 pizzas. Ele pagava 10 mil Bitcoins por essas pizzas, e a pessoa podia fazer em casa, ou a pessoa podia entregar, ou podia comprar e mandar para ele, enfim, ele queria comprar 2 pizzas e pagar com Bitcoin. Ele pagou 10 mil Bitcoins para isso. Foi a primeira transação
comercial que aconteceu dentro da blockchain. E essa transação deu início a uma série de outras coisas, porque em 2008, como eu falei, o subprime começou. E em 2008 acontece o subprime, inicia os testes das pessoas na blockchain através do Bitcoin. Só que em 2010, depois que a pizza foi comprado, o Bitcoin saiu de $1, de 5 cents, para 34 centavos de real. Ainda foi baixo, mas eles começaram a transacionar. E aí, em apenas um ano, ele saiu de 34 centavos para R$ 6,80. Foi um salto monstruoso. Mesmo assim, as pessoas continuaram ainda um pouco resistentes a isso. Só que não parou. Quando chegou em 2015, quando o governo grego bloqueou totalmente os bens que as pessoas tinham dentro dos bancos gregos, o Bitcoin ele começou a saltar. As pessoas começaram a perceber que dentro do banco elas não iam conseguir ter o seu patrimônio nem garantido e nem utilizar na hora que queria. Mas se começassem a utilizar a criptomoeda, então a coisa podia ser diferente. E aí, de 2015 para frente, o Bitcoin não parou mais de subir. O Bitcoin ele tem uma tendência de alta, a gente costuma brincar que o Bitcoin ele é assim. Tá entendendo? Qual é a tendência do Bitcoin? É alta eterna. Por quê? Porque a gente tem 21 milhões de moedas apenas. 21 milhões de moedas. E a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não tem um Bitcoin para cada pessoa no mundo. Então, a tendência do Bitcoin é sempre de aumento. Aí a galera costuma brincar, mas o Bitcoin caiu. O Bitcoin cai. Aí, um pouquinho, 70%, 80%. Aí tem uma queda pequena. Por que a queda de 70% a 80% para o Bitcoin é considerado pequena? Porque quando ele sobe 3 mil, 5 mil, 10 mil%. O Bitcoin ele tem uma queda muito pequena em relação à capacidade dele de subir. Então, o Bitcoin, ele é, sim, a moeda mais tranquila de se trabalhar, mais segura de se ter no mercado de cripto. Então, todos aqui vão aprender a ter um pouco de Bitcoin, vão aprender a hodlar, não é nem hodlar, é hodlar Bitcoin, porque o Bitcoin, a tendência do Bitcoin em 2040 é passar de $1 milhão de dólares cada Bitcoin. Por que isso? Porque em 2040 não existe mais Bitcoin para ser minerado. A gente vai falar disso mais para frente também. Pois bem, seguindo tudo isso, a gente, como eu falei, a blockchain ela é espalhada pelo mundo e essas conexões espalhadas pelo mundo garantem toda a segurança do sistema. E o que são as criptomoedas? Bom, as criptomoedas são ativos digitais descentralizados, não tem alguém que controle, usam a rede blockchain para armazenar suas informações, garantir sua segurança, e elas permitem transações financeiras, registros de dados, registros de pessoas, enfim. O nível de possibilidades dentro da blockchain mal começou a ser explorado ainda. A gente tem muita coisa vindo, inclusive o metaverso que está vindo aí, está vindo para dentro da blockchain, e muitas coisas acontecendo. As criptomoedas, quando elas são geradas dentro da blockchain, possuem um valor, tá? E podem ser convertidas em outras moedas, como o dólar ou qualquer outra fiat. O que é a fiat? A fiat é a moeda de um país. Por exemplo, aqui no Brasil, a fiat brasileira é o real. Aí, na Europa, a fiat é o euro. Nos Estados Unidos, na Austrália, a fiat é o dólar. Cada país tem a sua moeda fiduciária, que é do país, que é controlada pelo governo. Essas moedas são as moedas fiat. Dentro das grandes corretoras do mundo, a gente encontra muitas moedas fiat. E aí existem vantagens de você trabalhar, operar dentro dessas grandes corretoras com uma fiat ou com outra, e a gente também vai falar disso um pouquinho mais na frente. Mas com o crescimento da relevância da blockchain, cada vez mais tem gente querendo utilizar criptomoeda como forma de pagamento. O grande problema disso tudo é que as criptomoedas são muito voláteis. Como eu falei, o Bitcoin ele pode subir 3.000% e baixar 80%.
tem uma queda de 80%. Então, essa volatilidade faz com que as transações peculiares, as transações do dia a dia, fiquem meio complexas. E também as transações no trade. Para isso, a gente usa stablecoins. E o que são as stablecoins? As stablecoins são uma moeda digital diferente, elas estão lastreadas em alguma coisa que tenha um valor menos volátil, digamos assim. Obrigatoriamente, o objetivo primário é a menor volatilidade, como eu falei, e por isso ela está atrelada a um ativo ou uma reserva de valor. Pode ser um ativo financeiro, mantido por bancos centrais, pode ser um commodity, como o petróleo, pode ser uma outra criptomoeda, como a Business EAD, que está atrelada ao Ethereum, e podem ser stables não colateralizadas. O que seria uma stable não colateralizada? É uma stable que um algoritmo controla a valorização. E esse algoritmo não permite que a valorização seja muito alta nem muito baixa. Ele mantém ali num padrão, mais ou menos, para garantir a estabilidade para fazer as transações. Nós, nas aulas, vamos usar prioritariamente o Tether e o BUSD. O que é o BUSD? É a moeda, é o stable criado pela Binance. Por quê? Porque na Binance, quando você usa o BUSD, você tem algumas vantagens nas taxas. As taxas são menores quando você usa o BUSD. Quando você usa o Tether ou qualquer outra moeda da Binance, e tem BNB, que é a moeda da própria Binance, você também tem alguns lucros, mas quando você usa, por exemplo, o real lá dentro da Binance, você vai pagar uma taxa mais cara, você vai ter algumas limitações, digamos assim. Então, no dia a dia, a gente vai falar muito do Tether, que é o USDT, e o BUSD, ok? Quais moedas comprar? Que é isso que mais interessa, não é verdade? Depende do seu perfil, depende da sua necessidade, depende da sua estratégia e depende do tempo que você tem para ficar cuidando dessas moedas, ok? A gente vai ver cada uma dessas coisinhas. E quais são os comportamentos prioritários? Os comportamentos prioritários dentro do mercado de criptomoedas são os mão de alface. Quem é o mão de alface? É aquele que alguém diz assim, essa moeda é muito boa e essa moeda vai estourar e essa moeda é muito legal, ele compra. Aí a moeda caiu. O que ele faz? Vende. Comprou por 50 e vendeu por 2. Esse cara é um mão de alface. Essa pessoa tende a perder muito dinheiro dentro do mercado de criptomoeda. Dinheiro não nasce, ele troca de mãos. Quando é que a gente ganha dinheiro? Quando os mãos de alface começam a vender a preço de banana. Se tem uma moeda que tem um potencial de crescimento, se ela tem realmente uma estrutura para crescer, para se desenvolver, e tem gente que comprou a moeda a 3, 4 reais e está vendendo a 2, se eu quero me tornar uma baleia, o que eu faço? Eu compro. Esse é o comportamento do mão de alface. Depois tem a sardinha. O que é a sardinha? Está todo mundo indo para essa moeda, eu vou também. Mas agora está todo mundo indo para aquela, eu vou também. Não sabe nem por que está todo mundo indo. Simplesmente vai porque as pessoas estão indo e ele vai junto. Esse comportamento, no longo prazo, ele não dá resultado. Então, a gente precisa entender que a gente não pode ser nem mão de alface e nem sardinha. Um outro comportamento dentro do mercado de cripto são os tubarões. Os tubarões veem a sardinha, o mão de alface e as sardinhas assustadas e vai lá e faz o limpa. Por que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque ele tem reserva, ele tem gordura, ele deixou uma parte do ativo dele em uma moeda que ele pode converter para qualquer outra a qualquer momento. A gente também vai falar sobre isso. E aí a gente tem os baleias. Quem são os baleias? Pessoas que têm mais de 1 milhão de qualquer moeda. Esses são os baleias. E o meu incentivo é que vocês se tornem baleias em pelo menos uma criptomoeda.
Como a gente obtém criptomoeda? Pois bem, a gente pode comprar no P2P, o peer-to-peer, né? Que é o compro da pessoa para pessoa. A Solange quer vender, eu quero comprar, eu vou lá e compro da Sol. Esse é o P2P que todo mundo fala. Nas corretoras, tá? Então, nas corretoras eu vou comprar, eu vou enviar dinheiro para a corretora e vou fazer a compra. As corretoras que a gente vai usar mais são a Binance e a FTX, e eu já vou explicar por quê. Mas a gente tem a Coinbase, a gente tem a Toro, a gente tem a Foxbit, a gente tem a Bitcoin for You, a gente tem a blockchain e a gente tem uma pancada de corretora por aí, tá? A gente tem muita corretora, mas muita mesmo. A gente tem corretoras, assim, infinitas, ok? Mas essas aqui são algumas que eu queria mostrar para vocês. E dessas todas aqui, as duas que eu mais confio são a Binance e a FTX. Por quê? Porque na Binance, a gente vai falar disso depois, a Binance ela foi invadida. Na época que ela foi invadida, né, alguém conseguiu acessar o sistema da Binance e conseguiu fazer um furto de criptomoeda lá dentro. Na época que a Binance foi invadida, o seguro da Binance devolveu os valores para todas as pessoas que tinham perdido os seus valores. Então, a Binance ela tem um seguro que evita esse tipo de coisa. É óbvio que o seguro não está ali sozinho. O seguro cobre, né, esse risco da Binance, porque a Binance tem um alto grau de confiabilidade, de segurança. Ela tem uma série de passos de segurança para que você siga, para que você seja garantido pelo seguro. Então, quando você faz a conta na Binance, você tem que garantir que todo o teu sistema de segurança esteja com flagzinho verde, para ter certeza de que se acontecer, se por um acaso acontecer, você vai ter os seus valores ressarcidos. A FTX também tem uma característica muito interessante, que é ela nunca foi invadida. E isso é muito interessante. Uma corretora que nunca foi invadida. A Coinbase já foi invadida, a Toro já foi invadida, a Foxbit já foi invadida, a Bitcoin for You já foi invadida, a própria corretora da blockchain já foi invadida. Eu, ano passado, perdi uma grana na blockchain, foi invadida e meus Bitcoin foram embora. E aí, quem está com a gente desde o começo, lembra que, no princípio, eu dizia para vocês, façam carteiras dentro da blockchain. Pois bem, a blockchain foi invadida. Eu achei que a blockchain, por ser blockchain, seria segura. E, na realidade, a carteira blockchain é uma empresa, é uma exchange, que usou o nome da blockchain original para garantir sua expansão. E a outra forma da gente obter criptomoeda é através da mineração, que muitos de vocês aqui estão fazendo. Se não estão, vão começar a fazer. Uma outra coisa importante eu ressaltar nesse momento é que exchange não é carteira. Tá? Exchange não é e-wallet. Essa afirmação é muito verdadeira. E-wallet ou carteira é um dispositivo ou fugiu o nome agora, aonde você guarda as suas moedas, eu já vou lembrar o nome. Elas vão ficar armazenadas de forma pública ou privada, tá? Dependendo do lugar que você escolher, nas e-wallets. E a exchange, ela é uma plataforma que permite a negociação de criptomoeda. É o lugar onde você compra, vende e também pode custodiar. Tá? Então, dentro da exchange, você compra, vende e custodia. Mas não é o lugar ideal para você guardar as suas moedas. O lugar ideal para você guardar as suas moedas são as carteiras ou as e-wallet, né? As wallets, não wallets. Aí a gente tem as hot wallets, que são aquelas carteiras conectadas à internet. Na prática, elas são mais práticas, né? Eu consigo usar em qualquer lugar que eu tiver, só que elas são mais vulneráveis a ataques virtuais, ok? Você pode baixar no seu celular, que nem a gente fez com a carteira, muitos aqui fizeram com a carteira da blockchain, a gente provavelmente eu vou mostrar para vocês como a gente faz a Trust, que são as carteiras mais seguras para a gente ter no celular.
você pode deixar na web, né? Que nem é o caso na nossa web wallet da B2C, e você pode ter também ela no seu computador, ok? Mas, de qualquer forma, elas estão conectadas o tempo todo à internet. E, por isso mesmo, elas são menos seguras, são mais vulneráveis. As cold wallets, ou seja, as carteiras frias, são aquelas que não estão ligadas à internet. Existem dois tipos principais, são as hard wallets, são equipamentos tipo pendrive, que você compra para armazenar a criptomoeda, e as principais que a gente tem no mercado são a Ledger e a Trezor. E embora elas sejam as principais, elas sejam as mais confiáveis, ainda assim você precisa saber de onde você está comprando, porque, por exemplo, eu tenho um amigo que comprou uma Trezor que veio da China, estava barato lá no site chinês, ele foi lá e comprou, ficou sem as moedas, porque embora a carteira tenha vindo com todos os logins, todas as descrições, como se fosse uma carteira original da Trezor, ela foi fabricada na China e ela não era segura. Então, a gente tem que tomar cuidado também aonde compra, ok? A gente vai falar disso mais para frente, mas a gente tem essas duas principais carteiras que são muito seguras. Mesmo assim, preciso tomar cuidado com a origem e a procedência dessas carteiras. E a gente tem a Paper Wallet, que é basicamente um pedaço de papel impresso onde você guarda a tua chave privada. Existem programas que criam essas chaves, tá? Só quais são os grandes problemas? Elas são mais seguras que as HOTS, mas oferecem riscos tanto virtual, no momento da criação, quanto risco físico, de você perder o papel. O papel sumiu ali o que estava escrito, ou você perdeu o papel de fato, e você perder ali o acesso à sua carteira. Hoje existem aproximadamente 2 milhões de Bitcoin perdido. É normal as pessoas perderem o acesso a carteiras, a moedas digitais, e a gente chama isso queima de token, tá? Queima de moeda, queima de coin. E queimou aquele lá, se não dá para recuperar, não dá para transacionar. Isso diminui o número de moedas em circulação. Pois bem, sabendo de tudo isso, já sei que eu vou precisar de uma conta numa corretora, já sei que eu vou precisar escolher a minha carteira, onde eu vou guardar as carteiras. Eu preciso saber que existe uma necessidade de entender de gerenciamento de risco. E aí eu vou fazer, para fazer o gerenciamento de risco, eu vou aprender a fazer balanceamento de carteira. Espero que a sala só acabe quando eu terminar essa parte aqui, que aí a gente fica à vontade para conversar na próxima sala. Bom, balanceamento de carteira é feito da seguinte forma. A gente vai separar 50% do valor que eu tenho disponibilizado para compra de moeda em moedas de hodler e holder. Moedas de hodler, moedas que eu vou mexer só daqui a 10, 15 anos. Moeda de holder eu posso mexer daqui a 5 anos, mas são moedas que vêm de projetos consolidados, projetos que a gente sabe que têm uma vida longa no mercado. Já é possível ter noção desses projetos, como o próprio Bitcoin, o próprio Ethereum, e a gente vai falar sobre a situação de cada um mais para frente. Mas, enfim, a gente tem 50% daquilo que a gente vai investir vai estar em hodler ou em holder. E aí, a gente vai ter 50% para fazer trade, seja swing trade, moedas com chance de consolidação e que eu posso esperar um prazo maior, ou day trade, que são moedas que estão bem posicionadas dentro da Fibonacci como canal de envelopamento. O que é esse canal? É um lugar que ela bate numa resistência e cai até um suporte. Ela bate no suporte, sobe até a resistência. Ela bate na resistência, desce até o suporte. Bate no suporte, sobe na resistência. Uma moeda que está fazendo esse canal de envelopamento, ele é ótimo para fazer day trade, e dependendo do tempo que ele está demorando para fazer isso, ele é bom para o swing também. Mas isso tudo a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Existem também as moedas de PUP e BUP. O que é isso? São moedas de bombear e despejar. É uma forma de manipular o preço de uma moeda com declarações falsas, enganosas,
às vezes simplesmente exageradas, tá? Então, as pessoas exageram, muita gente acredita, vai as moedas para essas bup-pup, o que acontece? Geralmente, quem quer ganhar dinheiro ali com o bup-pup e está prestando atenção nos trades, ganhou, foi embora, caiu fora, e os sardinhas e os mãos de alface vão vender com perda ou vão sangrar no mar infinito do oceano da criptomoeda, tá? Bup são excelentes para operação rápida, mas são muito perigosas para quem entra no momento errado. Então, aqui a gente vai fazer algumas? Vai, mas isso vai ser o normal? Não, porque para fazer isso você tem que ter duas coisas. Um coração muito forte, né? Porque você pode simplesmente ver seu dinheiro simplesmente se perder em alguns minutos, e também uma alta taxa uma alta, como é que eu posso dizer? Uma alta tolerância à perda. Porque assim como você pode ganhar muito, você pode perder muito, muito rápido. E aí a gente tem o hype. O hype é o momento real de alta e valorização de uma criptomoeda. É quando todos falam e começam a comentar com ela, ela tem realmente uma proposta robusta e ela realmente vai se valorizar e vai continuar. O que a gente está aqui, a maioria de vocês, o que a gente está aqui construindo para um hype? A B2C. A B2C tem, sim, uma proposta muito interessante para o mercado. Ela vai ter um momento de hype e a gente está, pelo menos eu, né, estou construindo um patrimônio para garantir que eu vou pegar esse hype com força total. Então, eu quero bater 1 milhão de moedas na B2C, me tornar uma baleia na B2C, para poder pegar esse hype com vontade. Eu não peguei o hype do Bitcoin, e a gente não vai pegar o hype do Bitcoin. Eu não peguei o hype do Ethereum, a gente não vai pegar o hype do Ethereum. Eu não peguei o hype da BNB, a gente não vai pegar o hype da BNB. Então, assim, o hype é o momento onde a moeda sai de centavos para $100, $50. Esse momento, uma pessoa pegou um único hype na vida, ela está tranquila para o resto da vida. Ela nunca mais vai ter problema de dinheiro, nem ela, nem a família, com um único hype que ela pega. Então, a gente está criando aí o hype, construindo o hype da B2C. Antes de começar, o que você precisa saber, antes de começar, que 90% do resultado é sobre mindset, é a nossa mentalidade que vai fazer a gente ter esse resultado, ok? E resultado não é negativo nem positivo, é apenas a consequência daquilo que a gente fez. Então, o resultado em si só mostra se eu tive uma mentalidade adequada para entrar naquele ativo e sair, ou se eu não tive a mentalidade adequada. Nunca a gente vai olhar para o resultado e dizer assim, eu perdi. Não. A gente só perde se a gente não aprender nada. Então, todo o resultado, positivo ou negativo, a gente vai buscar aprender alguma coisa. Então, a gente vai falar sobre regras de comportamento como sendo a primeira coisa a tratar dentro dessa mentoria. A segunda coisa é, não vamos ficar inventando a roda. O simples funciona. Pode parecer bobo, mas o simples funciona. E se o simples funciona, por que eu vou me arriscar a entrar num lugar onde eu ainda não sei como é que aquelas águas estão? Por que eu vou me colocar lá? Para que eu vou correr um risco desnecessário? A gente vai correr risco? Sim, a gente vai correr risco, mas é risco calculado. Não vão ser riscos à toa, e à direita. Vai acontecer da gente perder em algum momento? Vai acontecer, mas a gente vai gerenciar essas perdas. Todo mundo quer dormir em paz. Eu já comecei a falar lá em cima do que a gente tem aqui no terceiro item. Todo mundo quer dormir em paz. Então, a gente vai fazer uma gestão de risco bem alinhadinha para que a gente, enfim, consiga absorver as pequenas perdas ali e ter mais ganho do que perda, claro. Nada de malabarismos. A gente vai operar a favor da tendência. A tendência de alta, eu opero dentro daquela tendência de alta. A tendência de baixa, a gente opera dentro da tendência de baixa. Dá para ganhar dinheiro quando uma moeda está caindo? Dá.
Dá sim, é só saber o que fazer. Se você sabe o que fazer, você consegue ganhar dinheiro tanto com uma moeda subindo quanto com uma moeda caindo. Não tem problema, você não precisa esperar o mercado estar subindo para ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com ele subindo, com ele descendo. Muitas vezes a pessoa diz assim, ai, os ursos estão dominando, que é o momento agora, está entrando inverno, as pessoas estão com medo do mercado. Os ursos estão dominando, os ursos provocam esse medo para poder tirar os mãos de alface e os sardinhas do jogo. Eles provocam isso. Quem são os ursos? São os grandes investidores que puxam o preço do mercado para baixo. Para que eles fazem isso? Para ganhar mais dinheiro. E aí, quando os touros começam a subir, começam a ganhar força, ou seja, as pessoas que querem que a moeda valorize comecem a ganhar força, o mercado começa a subir. E eles também ganham muito dinheiro com isso. Tá? Então, não interessa se quem está fazendo as negociações são ursos ou touros. O fato é, dá para ganhar dinheiro dos dois jeitos. E aí, a gente vai fazer realização de parcial, porque realização de parcial é vida. Se você tem ali o teu retorno, você fez o teu retorno, não tem por que ter medo dessa bagunça de subida e descida de mercado. Antes de começar, também vai precisar abrir as contas na corretora. A Binance e a FTX são as duas primeiras que vocês vão fazer. Eu vou deixar para vocês, vou mandar para vocês o link do vídeo de como fazer isso. A gente também tem aqui no Brasil a BitCluster, vou mandar o vídeo para vocês. Do mercado B2C, quem ainda não tem, eu acho que a maioria já tem, mas a gente vai fazer isso. E também a gente vai fazer o primeiro envio de valores para cada uma das corretoras que a gente fizer, segundo algumas orientações da próxima aula. Aí o futuro é criado hoje, a gente vai começar, então, a fazer a nossa primeira sala de bate-papo. Essa sala está caindo, eu vou abrir uma próxima sala para vocês me fazerem perguntas. Eu vou deixar essa parte gravada e a parte da pergunta não precisa. Como eu falei para vocês, tive um problema com a sala paga. Não sei o que é, mas também não vou ver o que é agora. Vou ver depois o que aconteceu. E essa aqui vai ficar gravada e a gente entra numa próxima sala para vocês me fazerem perguntas. Ok? Já mando o link para vocês da próxima sala.